Boa noite! Chegamos à nossa live de número 7, a sétima e a última live da nossa trilha de conhecimento chamada Futurice. É uma alegria enorme a gente ter chegado até aqui. Foram mais de 2 meses, praticamente semanal, vindo até aqui, segunda-feira, às 8 horas, para a gente falar sobre o futuro, para a gente se preparar para ele e para a gente também poder trazer ferramentas, reflexões, formas de realmente desenvolver o nosso trabalho para além daquilo que nós já fazemos hoje. Eu vou trazer o nosso amigo. Acho que sim. Aí deu certo. Olá, Olá! Muito boa noite. boa noite, estamos de volta. Estamos de volta. Hoje é a última, amigo. Pois é, como passou rápido, Voou, né? Mas muito. que alegria, né? Que bela caminhada. Tava relembrando aqui, nós começamos em junho. Uhum, Então, tivemos acho que 2 semanas de intervalo. Por sim, conta disso, começamos em junho e estamos encerrando agora em agosto essa trilha de conhecimento. exatamente. Quem chegou aqui, sejam bem-vindos. Rafael, conecte-se. Sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês com a gente. É o Hoje. Andy. Ah, você reconheceu? Sim, sim. Connect também é uma consultoria de branding. O Que Andy veio de São legal. Paulo, está aqui em Maringá. Obrigado por Que legal. prestigiar. Olha, mais pessoas chegando. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, hoje o tema da nossa live é sobre trazer ação para implantar tudo aquilo que a gente vem conversando durante essa trilha de conhecimento. Então, Uhum, é a gente conseguir hoje trazer perguntas-chave para que a gente possa responder e realmente tirar do papel todas as análises e as reflexões que nós fizemos até aqui e transformar isso em projetos que realmente tragam resultado para as empresas. Resultado financeiro, resultado de visibilidade, resultado de posicionamento, entre tantos outros que a gente busca. Estamos prontos? vamos. Eu vou acender só essa luz aqui na frente, que está um pouquinho escuro aqui. Ah, é claro! Tá pegando uma sombra. Rapidinho. Com certeza. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Aqui, pronto. Deu certo? Ah, já ilumina melhor já. Pronto. Ai, maravilha. Então vamos começar o nosso encontro 7, último encontro dessa trilha, para realmente colocar em ação o que a gente vem refletindo nas últimas semanas juntos. E antes disso, eu quero relembrar. Eu vou ler aqui, eu anotei Uhum. tudo o que nós abordamos nessas 7 semanas. Lá no módulo 1, a gente falou sobre cenários e tendências que moldam o futuro. No segundo módulo, nós falamos sobre o cliente do amanhã, então, quem é essa pessoa para quem nós vamos vender nos próximos anos. No 3, exploramos a tecnologia como Uhum. uma alavanca estratégica. Então, a gente falou, né, sobre principalmente essa inserção da inteligência artificial no nosso universo e como fazer bom uso, um uso estratégico disso em nosso benefício. Não só a inteligência artificial, né, mas tantas tecnologias que nós temos hoje disponíveis, né? Uhum. No quarto módulo, a gente falou sobre novos modelos de negócio. No quinto, sobre o posicionamento de marca no futuro. Uhum. E na semana passada, na sexta live, nós falamos sobre inovação a partir das dores e desejos do cliente de hoje e do cliente que está por vir, né, de um novo perfil. Por isso que hoje a gente chega na nossa live de número 7 para encerrar essa trilha com o objetivo de tirar as ideias do papel e implantar essas ações de forma estratégica. Então, se você ainda não pegou papel, caneta,
ou se Uhum. você não está com o seu bloco de notas aberto, agora é o momento para que você realmente possa registrar aquilo que você vai, a partir de amanhã, implementar, não sozinho, mas também com seus parceiros, com a sua equipe, com as suas lideranças. Vou Uhum. passar a vez para você comentar, amigo. Sim, esse é um momento desafiador, né? É, você trouxe uma frase ali muito bacana no nosso roteiro sobre a armadilha que é a gente ter tantas ideias e ficar num Uhum. mundo de ideação, 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 sem a gente trazer isso para um movimento, né? Sim, Sem a gente trazer isso para ação, para um plano real. sim. Você comentou ali, né? Insight sem ação é só inspiração. Hoje, Uhum. a gente vai mostrar boas ideias em movimentos reais dentro da sua marca ou da sua carreira. Então, a partir de essas 6 lives que a gente já fez até agora, tem muita coisa ali que já dá para ter colocado em movimento. Então, Sim, eu vejo que o encontro de hoje, né, essa nossa sétima live, é para fechar este movimento que a gente começou agora com o perfeito. Futurice, né? E lembrando que todas essas lives ficaram salvas, tanto no meu perfil quanto no perfil do Will. Então, se Uhum, você chegou até aqui, seja agora ao vivo, seja depois assistindo essa gravação, e você perdeu uma ou talvez todas as outras lives, elas estão disponíveis. E em cada uma delas tem uma peça desse quebra-cabeça que hoje a gente vai entender a dimensão dele e como conseguir enxergar ele como um todo. Acho que o nosso objetivo também foi esse: entregar peças que talvez estejam faltando aí no seu quebra-cabeça, né? Assim como uhum, em algum momento faltou no meu, no do Will. Hoje a gente quer uhum, disponibilizar elas para vocês, para que vocês consigam ter um cenário completo do que fazer hoje para colher os resultados naquilo que está por vir. É claro que a gente não é adivinho, né? É claro que uhum. a gente não tem uma receita de bolo, mas certamente a gente conseguiu reunir aqui nessas semanas um pouquinho do conhecimento de cada um de nós e realmente contribuir para que as pessoas possam olhar para esse futuro com menos ansiedade e Uhum, mais tarefas, talvez, né? Algo mais palpável, algo mais organizado, que dê um uhum. pouquinho de tranquilidade para cada um de nós. Com certeza. Com mais, ao invés de ter ansiedade, ter mais inspiração mesmo, né? Ter mais Sim, energia positiva, porque a gente constrói com paixão aquilo que a gente compreende, que a gente também coloca a sim, nossa fé, né, para dar um exatamente. passo. Agora, em cima de ansiedade, não são futuros muito legais, assim, que a gente acaba Não é o construindo. futuro que a gente deseja, né? Não. Perfeito. Então vamos para o nosso primeiro bloco. Nosso primeiro bloco hoje é falar de uma ação prática, né? Falar sobre trazer para a realidade aquilo que a gente vem estudando e analisando, passa por uma primeira etapa, que particularmente a gente gosta muito, né? Muito, Que é muito. o diagnóstico. Eu preciso entender onde eu estou, qual é a realidade ao meu redor, quais são as pessoas que fazem parte do meu ecossistema de relacionamento, do meu ecossistema de negócios. Eu preciso realmente fazer como se fosse uma identificação de terreno, Uhum, entender exatamente como você falou, até de onde eu estou pisando e onde eu quero pisar, uhum. para a partir disso fazer alguma coisa. E talvez pelo desespero, pela própria ansiedade que a gente mencionou, a gente acaba querendo muito rapidamente ir para uma ação, É. executar uma tarefa. E, e já já a gente vai entender que dominar tarefas ou dominar essa lista de tarefas ou ter esse desejo por agir faz parte, é necessário, mas tem que vir depois de um diagnóstico, depois de um reconhecimento é, qualificado, né? Não só Uhum. qualquer reconhecimento, mas um reconhecimento qualificado de onde nós estamos, para que se possa definir então um trajeto claro, de passo a passo, para chegar em algum lugar, né? E por isso que a gente trouxe aqui para esse primeiro bloco, ao invés de a gente falar de uma ferramenta, que foi algo que a gente fez nas últimas lives, inclusive, ao invés de a gente falar de uma ferramenta, a gente gostaria de trazer perguntas para que vocês realmente coloquem no papel e trabalhem elas
com as suas equipes e as suas lideranças. Para quem gosta de ferramenta, a gente vai sugerir aqui aquela que é o arroz com feijão de todo diagnóstico, que é a matriz SWOT, SWOT, Uhum. que é aquela matriz que a gente preenche com forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Uhum. Fofa, Mas matriz fofa. a matriz fofa, É. famosa matriz fofa. Mas tão importante quanto conhecer a ferramenta é a gente ter capacidade de raciocínio para preencher essas ferramentas. Uhum. E acredito que esse é o nosso intuito hoje, né, amigo? É dar, Sim. não só hoje, como em todas as outras lives, é dar condições de as pessoas poderem raciocinar e fazer análises melhores. Né? Ferramenta por ferramenta tem várias. O que Uhum. faz diferença realmente é a profundidade que a gente consegue alcançar tendo um bom raciocínio e trazendo pessoas para contribuir com isso. Né? Uhum. Então, eu vou abrir agora aqui para o Will compartilhar essas perguntas com a gente, mas é importante que todo mundo aqui entenda que é muito enganoso a ideia de que nós podemos responder essas perguntas sozinhos, sem Hum. a contribuição de quem trabalha com a gente, sem a contribuição de quem é nosso cliente, sem a contribuição de quem são os nossos parceiros. Porque por melhor que seja a nossa visão, ela é limitada à nossa realidade. É. Então, falar de futuro é fazer um bom diagnóstico e trazer Uhum. a visão de outras pessoas sobre nós e sobre as oportunidades que nós temos. É Muito. isso? Você É que é o isso. especialista em futurismo. É muito isso. É, você falando, Flá, me lembra muito essa realidade de sala de aula e também de mentorias em grupo, consultoria com empresas com equipes grandes, né? E a gente percebe assim um contraste muito grande entre isso que você acabou de comentar, quando a gente tenta fazer as perguntas e as respostas sozinho, Uhum, né? Ou com apenas um cliente ali e achar que o dono vai ter todas as perguntas e todas as respostas. Em contraste, quando temos uma equipe ou temos uma turma de mentoria, né, várias pessoas de setores diferentes, né, ou até uma assessoria, uma consultoria, e é lindo de ver como que as pessoas elas aprendem muito mais com a dúvida dos uhum. outros. Sim. E elas percebem que sozinhas elas não iam conseguir formular. A gente não consegue Uhum. formular certas perguntas. Não. Então, a, a dinâmica, essa dinâmica ela é muito frutífera para todo Uhum. mundo que está ali, né? Aprender Sim. em turmas e tal. Ter essa diversidade de pensamento. Vamos a essas perguntas, então, né? Vamos lá. Que inspira essa matriz. Vamos lá. Primeira, o que no seu negócio hoje não sobreviveria a um cenário de mudanças radicais? Olha só, para a gente ter contexto, né? Essa pergunta, há poucos anos atrás, ela poderia ter ajudado muitas pessoas a sobreviverem à pandemia como negócio. Uhum, E para aqueles que conseguiram rapidamente ter essa resposta diante de uma pandemia, o negócio se manteve. uhum, Então, quando você leu essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente foi a ideia de que nós não estamos preparados para grandes catástrofes. Nós não uhum, estamos, nós não conseguimos prever essas mudanças radicais. uhum, Mas justamente por isso a importância de se fazer essa pergunta, né? O que de radical poderia acontecer? E nós já temos uma experiência recente, que foi uma pandemia. Nós temos hoje, a nível global, mais de um cenário de guerra. Nós temos questões políticas e econômicas super uhum, atuais e voláteis, vamos dizer assim. Então, quais são as mudanças radicais que podem nascer e que a gente pode experimentar nos próximos meses e nos próximos anos? Que a gente, de alguma forma, que seja a nível de reflexão e análise, possa se preparar para uhum, que uma ação bem colocada na hora certa possa manter vivo um negócio, uma empresa, uma carreira. uhum. Isso que você falou resume aquele conceito de a prova de futuros, né? Exatamente. Uma carreira à prova de futuros, um modelo Uhum. de negócios à prova de futuros.
Uhum. E se preparar para aquilo que a gente falou lá na primeira live, né? O mercado de futuros, e não apenas Sim, o mercado de trabalho. exatamente. Uhum. Perfeito. Então a gente tem que estar disposto a se fazer perguntas que parecem desnecessárias, porque essa primeira pergunta, acho que um ponto importante é a gente entender que num primeiro momento ela parece inútil, Uhum. e a gente também está disposto a enfrentar perguntas que não necessariamente têm uma resposta, mas que nos fazem pensar e nos fazem projetar uma possibilidade. Sim, Então, sim. quanto a essa primeira pergunta, então quem não anotou, vou repetir ela aqui, né? Então, o que Uhum. no seu negócio hoje não sobreviveria a um cenário de mudança radical? Essa é a pergunta. Podemos ir para a próxima. Podemos. Quais sinais de insatisfação, insatisfação ou desejo emergente o seu cliente já está dando e você ainda não explorou? Olha só, né? Se a gente for pensar quantas empresas ainda não têm. Vou pegar um exemplo bem prático. Quantas empresas não têm um catálogo digital? Aham. Quantas empresas não têm um sistema de agendamento online? Quantas empresas não oferecem delivery? Quantas empresas não estão presentes em redes sociais? Uhum. Eu acho que essa pergunta ela vem para a gente parar para pensar o quanto nós nos acomodamos aquilo que é confortável e habitual para nós, como profissional ou empresa, e que nos impede de entregar transformações simples para o nosso público. E o que eu acredito que acontece é que, às vezes, algumas pessoas, profissionais, empresas, estão confortáveis com a sua carteira, mas precisam entender que a sua carteira não é uma garantia. Uhum. O que vai conectar com uma pergunta que eu acho que está aí na frente, né, que a gente falou É. mais cedo, porque a única coisa para mim que justifica uma pessoa não dar atenção à insatisfação e ao desejo do cliente é a ilusão de que aqueles clientes que ela já conquistou permanecerão com ela por tempo indeterminado, Uhum. né? Que exatamente leva para a próxima pergunta, né? Se amanhã você perdesse os seus três principais clientes, qual seria a sua primeira ação para se reinventar? Olha só. A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam colocar no papel é justamente quem são os meus principais clientes. Porque às vezes nós estamos olhando para uma carteira de clientes e colocando todos no mesmo nível de relacionamento. Isso é Uhum. algo que eu não sei se você vai se lembrar, a gente faz isso na consultoria, que é colocar os nossos clientes em um gráfico, olhando há quanto tempo eles caminham conosco e, portanto, quanto mais tempo, maior a intimidade que nós construímos com eles. O Uhum. que em algum momento, de uma forma utópica, né, em algum momento faria com que nós tivéssemos tanto tempo em intimidade com os nossos clientes que eles seriam equivalentes àquilo que nós construímos com os nossos amigos e a nossa família. Então, não que a gente vá chegar nesse cenário, mas a gente olha para os nossos clientes entendendo aqueles que têm potencial para isso, né? De estar há mais tempo com mais intimidade dentro de um negócio. A maioria das empresas não conseguiria responder essa pergunta pelo simples fato de que elas talvez não consigam dizer quais são os três principais clientes, por um erro básico de achar que o principal cliente é aquele que mais compra e Uhum. ignorar que a gente tem clientes principais, clientes importantes, que talvez fizeram menos compras ou investimentos menores, mas que são para nós um capital social de extrema relevância. São aquelas pessoas que, por menos ou menor que tenha sido a sua compra, propagam sobre nós, vendem para nós. E às vezes não estão nesse hall de top 3. Então, essas duas coisas
seriam dois pontos que eu chamaria atenção para essa pergunta, que é justamente eu saber quem são os principais, mas eu saber quem são os principais não apenas por um resultado financeiro, mas por um viés de análise de relacionamento. Faz sentido isso? Nossa, muito. Eu acho que dessa É. live aqui, olha, em 20 minutos já temos aqui Várias perguntas cabeças importantes, explodindo. né, para chegarmos em algum lugar. Mas essa análise que você trouxe dessas camadas por trás dessa pergunta, se amanhã você perdesse seus três principais clientes, qual seria a sua primeira ação para Uhum, se reinventar? É uhum. você provocar a pessoa de o que é o principal cliente, os três principais. Não é Sim, o que mais traz o dinheiro, exato. não é só uma análise financeira. Exatamente. Da mesma forma, tem clientes que talvez estejam ainda num lugar de potencial cliente. Essa pessoa talvez ainda não te contratou efetivamente, mas ela ainda assim pode estar vendendo a sua imagem ou te dando Uhum, visibilidade, porque uhum, talvez por alguma razão nesse momento ela não tenha disponibilidade de tempo ou não tenha disponibilidade financeira para efetivar a contratação, que está tudo bem. Mas não significa que ela não seja já para a sua empresa ou para a sua carreira um capital social. Alguém que te recomenda mesmo sem ter te contratado. uhum, Isso é poderosíssimo, porque inclusive na nossa trajetória a gente pôde experimentar isso acontecer. Pessoas que chegaram através de outras pessoas que não eram nossos clientes, mas que venderam por nós. uhum. Então essa é a profundidade, a importância dessa pergunta. E nós estamos apenas na superficialidade de um diagnóstico. Percebe que a gente aqui ainda não propôs nenhuma ação? Uhum. A gente está compreendendo o cenário atual ainda. Exatamente. E o que nos leva para mais uma pergunta. Sim. Qual é a única coisa que, se você mudar agora, desbloqueia todo o resto? Olha só quantas coisas, né, uma empresa ou um profissional pode precisar mudar. A começar pela marca. Aqui eu Hum, acho que a primeira coisa é como a gente pensar na forma como a gente se veste, na forma como a gente monta uma apresentação, uhum, na forma como a gente faz o projeto de arquitetura da empresa. Mas e a marca? uhum, Eu acho que a primeira coisa que muda tudo é a imagem. Não, eu acho que aqui a gente poderia entrar num debate sem fim sobre o que de fato tem valor. E é claro que a imagem não é tudo, mas a uhum. imagem ela abre ou fecha a porta, Sem né? A dúvidas. imagem ela agrega valor ou ela te desvaloriza. Então, a primeira coisa, né, essa pergunta, qual é a única coisa que se você mudar agora desbloqueia todo o resto? Eu acredito, sinceramente, que a primeira delas é toda a parte relacionada à marca, Uhum, imagem, posicionamento, uhum, clareza de mensagem, né? Aquilo que eu de fato quero que as pessoas possam bater o olho e entender, ainda que de forma superficial, o suficiente para estarem curiosas a ponto de interagir e descobrir em mais profundidade do que se trata. Não adianta nada eu ter todo o resto se a cara disso tudo, se essa imagem, se essa marca, se essa mensagem não despertar curiosidade e interesse. Ah, eu tenho todo o resto, mas eu não tenho aquilo que abriria a porta. Até por isso que eu sempre digo que o meu trabalho na parte de relacionamento e experiência com o cliente tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o marketing, a publicidade, eles nos convidam para entrar. E o relacionamento e a experiência com o cliente é o que nos faz permanecer. uhum, Então, eu sempre digo, em toda empresa que eu entro, ou profissional que eu ajudo, que é claro que a gente precisa do relacionamento e da experiência. Até porque é o meu trabalho, então eu também quero levar o meu trabalho para as pessoas. Mas eu não posso ser negligente de dizer para elas que antes de eu entrar, a gente precisa ter alguém que convidou para entrar.
Eu acho que essa é a força do nosso trabalho juntos, né? Porque quando você vem com toda a parte de branding, toda a parte de futurismo, toda a parte de imagem, você é essa pessoa, esse profissional que tangibiliza a porta, que desperta o interesse de alguém abrir. Uhum. E eu sou aquela pessoa que faço com que a pessoa que entrou tenha o desejo de permanecer Uhum. e de recomendar, né? Então, por isso que eu sou muito sincera e tenho que reconhecer que o meu trabalho ele só existe se antes alguém tiver aberto a porta. Se antes alguém tiver feito um bom trabalho de despertar interesse. Então, por isso que hoje, no raciocínio que nós estamos de diagnóstico, toda empresa e profissional que eu atendo, eu faço essa provocação. Uhum. Porque eu preciso trazer pessoas para se relacionarem com a empresa e com o profissional. E essa atração, ela começa pela imagem. Uhum. Faz Nossa, sentido? faz todo sentido. Ainda bem que isso aqui vai ficar gravado, porque A gente vai e volta, porque para é. quem está assistindo aqui, saibam que eu e o Will, a gente monta um roteiro, né, uma estrutura de temas, porque isso faz parte da nossa metodologia, né? O Futurice é uma metodologia, a gente tem levado isso para dentro das empresas, mas toda vez que a gente começa a conversar sobre essa metodologia, essas perguntas elas ganham outras dimensões. E eu e o Uhum. Will, a gente acaba voltando aqui nessas lives para a gente também resgatar aquilo que a gente está construindo aqui ao vivo, né? Exato. Com vocês e entre nós dois, né? Sim, sim. E nossa última pergunta desse bloco, para fechar. Quem aí dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, poderia se tornar um embaixador da mudança? Um porta-voz de inovação? Isso é muito importante porque, primeiro, se você é uma pessoa como, inclusive eu e você, por muito tempo, né? Eu keep. Eu Eu amo esse keep. termo. Eu Aham, keep, também. né? Porque somos nós, sozinhos, autônomos. O que a gente aprendeu a construir para que hoje eu olhe e não possa dizer que eu sou uma eu keep é uma rede de parceiros. Uhum, Então, hoje eu e você, a forma como nós trabalhamos juntos, já faz com que nós não sejamos eu keep. Porque nós uhum, temos braços muito bem estruturados e conectados de pessoas que têm o mesmo valor que nós, o mesmo estilo de trabalho. Então, eu não necessariamente tenho os meus parceiros como colaboradores da minha empresa, mas eu certamente tenho eles como braços do trabalho que eu faço. uhum, Então, aqui eu acho que é o primeiro ponto, é a pessoa que se vê nesse lugar como eu keep, começar a reconhecer os seus parceiros como braços do seu trabalho. Para que então você próprio seja esse embaixador de mudança uhum, a ponto de provocar na sua própria rede mudanças significativas que agregam valor para todo mundo. Agora, se eu sou uma empresa, então eu não estou no cenário autônomo, eu sou uma empresa, eu tenho pessoas contratadas, colaboradores, eu lidero alguém, essa resposta ela é ainda mais importante, porque vai nos levar para o segundo bloco da nossa conversa hoje, segundo ou terceiro, agora não me lembro, é o segundo. acho que é o Segundo. segundo, né? Aham. Que faz a gente entender que eu preciso ter pessoas que compram a mudança comigo, que compram o projeto comigo e que, portanto, não são apenas executores de tarefa, são seres pensantes e envolvidos o suficiente para trazer soluções que, inclusive, eu mesma não enxerguei, Uhum, possibilidades que eu mesma não enxergaria. uhum, Né? E aí volta naquilo que a gente falou lá no começo. Como é possível responder essas perguntas sozinhos? Não é. uhum, Então, essa última pergunta ela vem para dizer para nós assim: o embaixador de mudança, ele é essa pessoa que compra o projeto comigo e, portanto, ela está disposta a não só executar tarefas, mas a construir uma visão de longo prazo, com início, meio e fim. E aí vem o que vier, a gente vai chegar no fim juntos.
Aqui daria também um outro assunto muito extenso e profundo sobre esse desafio que as empresas todas estão vivendo a respeito de pessoas. A gente escuta assim: ah, o problema são as pessoas. Eu costumo pensar o seguinte: as pessoas são a solução. São a solução. O problema não são as pessoas, o problema é que talvez a maioria das lideranças não esteja capacitada o suficiente Uhum. para envolver as suas equipes em algo que elas acreditem tanto quanto quem teve a ideia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, aqui, para quem está vendo, para quem vai ver depois, essa história de que as pessoas são o problema muda, porque as pessoas são de fato um grandíssimo desafio hoje. Mas o problema não, porque são solução. Agora, eu preciso me conscientizar de que talvez eu não seja a liderança, né, necessária ou correta, o ideal Uhum. para aquele grupo de pessoas. Uhum. Só esse entendimento aqui a gente já encerraria, né? Na verdade, são as perguntas do diagnóstico. Nós encerraríamos esse diagnóstico e, e só aqui já tem muita ação para ser Muita. feita, inclusive de autoanálise, de autoconhecimento, de pesquisa, né? A clareza, isso que você falou, Flá, sobre o embaixador da mudança, tudo bem. Um dos desafios pode até ser esse, de você identificar quem que é esta pessoa dentro do teu time, da tua equipe. Tendo esta pessoa identificada, a necessidade de que este embaixador de mudança tenha clareza da Uhum, visão e do propósito que os sócios, que os líderes daquela empresa, daquela marca têm, uhum, e a visão do futuro, sem, enfim, sem enrolar, sem viajar, uhum. mas assim, quando essa pessoa tiver essa clareza, olha, o potencial do time é É realmente exponencial. foguete, assim, é exponencial, é É. muito forte. E eu diria que não só do cliente, mas dos próprios, não só da equipe, mas dos próprios clientes. Dos próprios clientes, com certeza. Né? Que é aquilo que Então, eles realmente vão propagar, vão falar do teu serviço, porque eles entenderam o cenário, entenderam onde sua marca quer exatamente. chegar, a missão que ela tem aqui Uhum, hoje, clareza na comunicação. uhum. O que desperta o desejo de a pessoa chegar junto, tanto a Uhum, equipe quanto o cliente, quanto o parceiro. Essa visão clara, ela vai ou conectar ou desconectar pessoas. As duas coisas são boas, né? Porque no fim do dia o que me importa e o que deveria importar para todo mundo é que essa compatibilidade de visão e valor ela seja tamanha que você caminhe com pessoas que realmente te colocam para frente, sim, que realmente sim. não no sentido de simplesmente elogiar, bajular e confirmar, não, mas no sentido de estar olhando para a mesma direção. Não é muito Uhum, diferente de um casamento, né? São duas pessoas olhando para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo de chegar juntos em um determinado destino, ainda que um pensando diferente do outro, ainda que um tendo uma solução diferente do outro, mas com valores tão compatíveis e com respeito mútuo tão intenso que as coisas se somam ao invés de se apartarem, né? exato. E Se soma, isso se é multiplica, se e isso é exponencializa. relacionamento com cliente e equipe. É a Uhum, mesmíssima coisa, né? E aí o que nos leva para aquilo que eu falei, né? Se nós vamos falar com as pessoas para que elas comprem esse projeto, a gente vai entender que comprar o projeto, até deixei aqui anotado, né? Comprar o projeto é eu entender que eu não sou responsável apenas por uma lista de tarefas, uhum, mas eu sou responsável por um roadmap, né? Então, um mapa de estradas, um mapa de caminhos. E antes de evoluir nesse raciocínio, eu vou trazer a metáfora que ilustra isso aqui para nós. Então, imagina um quebra-cabeça. A lista de tarefas são todas as pecinhas do quebra-cabeça. Esse roadmap, esse mapa de estradas, ele é a imagem que está na caixa. uhum. Então, quando a gente vai montar um quebra-cabeça e eu tenho aquela imagem na caixa, eu tenho uma direção, eu sei qual é o resultado final que eu desejo, aonde eu quero chegar.
Mas o que a maioria das pessoas tem, o que a maioria das pessoas constroem, são as peças. Elas não têm a imagem final e elas muitas vezes constroem a imagem final depois de tentar definir as peças. Uhum. Ou seja, quantas pecinhas você criou, quantas pecinhas você listou, que inclusive vão ser dispensáveis, Uhum. que não vão se encaixar ali naquela imagem. Então, o diagnóstico que nós falamos agora, o envolvimento dessas pessoas é o que faz com que eu consiga ter uma imagem final do que eu quero. E agora sim eu vou entender quais são as pecinhas e onde eu vou encaixar cada uma e qual a sequência dessas peças, né? Uhum. Qual a estratégia, né? Tem gente que vai começar montando a moldura, tem gente que vai separar por cores, Por... tem gente que vai, né, simplesmente buscando pecinha a pecinha para encaixar. Cada um vai ter a sua estratégia. Mas importa que todo mundo esteja olhando para a imagem final. para a mesma imagem final. E é por isso até que nas consultorias de tanto de branding quanto de inovação em negócios, né, a gente sempre provoca as pessoas primeiro a pensar em futuros e daí Uhum, construir a visão de futuro daquela marca, daquela empresa, para que ela seja perfeito. coerente, condizente com a missão no presente. Porque senão Exato. é igual tentar montar essas pecinhas sem entender a imagem que está na caixa e a pessoa vai Exatamente. mudando de missão conforme a tendência da moda. E a minha missão da minha empresa hoje é ser sustentável. Amanhã é ser É, equitativo. Depois de sim. amanhã é ser inclusivo. E onde que eu tô levando essa empresa? Não sei. Uhum, não sei. Que visão é essa de Aí, futuro? aí a pessoa colhe um resultado num mês, né? Um resultado estrondoso, e nos outros 6 meses ela fica no 0 a 0, quiçá no prejuízo. Não há constância, não há consistência, né? Então, até para uma questão de saúde, acho que emocional, física, acho que todas as áreas da nossa saúde, a gente precisa de constância e consistência. Por Uhum. que que seria diferente na saúde do negócio? Não é Uhum. diferente, é a mesma coisa. A empresa, o negócio, a carreira, ela também se comporta como um organismo vivo e, portanto, precisa ser alimentada todos os dias, exercitada todos os dias, precisa de repouso todos os dias. Olha só, a Cláudia acrescentou, né? Então, constância, consistência e coerência. Coerência. Perfeito. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo hoje precisa ser coerente com o objetivo que eu tenho para amanhã. Uhum. As coisas não podem estar cada uma indo para uma direção. Foi o que a gente falou mais cedo, né? Então, o casamento, nós estamos olhando para a mesma direção. Então, por mais que a gente tenha soluções diferentes, aquilo que a gente vai fazer tem que ser coerente para onde os Uhum. dois estão olhando. Uhum. E isso é o que faz com que as coisas sejam sustentáveis, duradouras, né? Isso vale. Essa fala, eu entendo que ela pode servir para tudo, para uma amizade, para um relacionamento, para uma empresa, para um projeto, para um resultado, enfim, né? Então, vamos firmar aqui esses 3 Cs com a contribuição da Cláudia: constância, consistência e E coerência. coerência. Muito bom. Sim. Amigo, pode continuar ali. Eu fui falando da lista de tarefa, desse roadmap, que Sim. vai nos levar ali, talvez, já para o nosso bloco 4, né, Uhum. de lideranças e equipes. Nossa, aqui, Flá, você trouxe no nosso roteiro, né? Engajando lideranças e equipes nesse quarto bloco. É, a gente vive na prática, tanto dentro das empresas, quanto acompanhando ali, né? Nos momentos Uhum. de consultoria. Por que que algumas mudanças morrem quando não há um patrocínio da liderança, né? Quando Exato. certas lideranças não compram o projeto ou não tem aquele perfil e por mais Uhum. que tenha ali um agente de mudança engajado, que entendeu a visão, que Uhum. sabe o potencial daquela empresa, o potencial daquela marca, certos projetos ficam ali, Uhum. não é? É, é a palavra que você usou, né? A liderança ela precisa patrocinar essa
essa sugestão, essa ideia, esse projeto que alguém da equipe ou a equipe traz. Mas eu vou voltar naquilo que eu falei agora há pouco, que às vezes a liderança por si só é uma liderança limitada. É uma liderança limitada, é uma liderança inflexível, é uma liderança que ainda tem. Eu vou usar um exemplo que a minha mãe sempre falava, né? Que tem pessoas que parecem que vivem com o cabresto, igual Hum, cavalo, né? Você já ouviu uhum. isso? Sim, sim. E da mesma forma como tem pessoas na equipe que parece que andam com o cabresto, tem liderança que também parece que anda com o cabresto. E o nosso mundo hoje, a velocidade com que as coisas acontecem, ela não nos permite mais esse perfil de liderança. Uhum. Então, eu não acho, não acredito que a liderança deve abraçar todas as propostas e sugestões, até porque é para isso que existe uma liderança, alguém que está tão focado no objetivo e na direção, que é essa pessoa que vai dizer o sim e o não com mais assertividade e mais condição de assumir o risco, né, do seu sim e do seu não para chegar em algum lugar. Mas eu também entendo que nós temos pessoas nas equipes hoje incríveis e tão alinhadas com tendência, tão resilientes, tão flexíveis, tão dispostas a assumir esse lugar de mudança, que a gente precisa então capacitar essas pessoas a conseguir esse patrocínio. E acho que aqui é a etapa da nossa live hoje, que tem muito a ver com tirar do papel e trazer para a ação, é também capacitar essa pessoa que vai nos assistir aqui, que talvez não seja o tomador de decisão, talvez não seja ali o signatário do projeto, mas ajudar essas pessoas que têm projetos e soluções brilhantes a venderem a sua ideia e ganharem esse patrocínio da liderança. Uhum. Através de duas estratégias, né, que a gente vai mostrar aqui agora. Uma é o próprio storytelling. Uhum. É a nossa capacidade de pegar uma ideia, de pegar um projeto e saber colocar isso numa história, numa narrativa. E a outra sugestão, né, a outra forma de se capacitar nisso é o próprio pitch. A gente fala muito de pitch para vender um negócio, vender um produto de dentro para fora. Agora a gente vai olhar do ponto de vista de vender de dentro para dentro. Uhum. Né? Então, recapitulando, né, se eu sou uma pessoa que entendi a importância do diagnóstico, o diagnóstico vai me trazer cenários de oportunidade de melhoria. Então, agora eu preciso convencer quem trabalha comigo a patrocinar isso junto comigo. Uhum. E aí a gente trouxe, né, para hoje essas duas possibilidades. Além de outras duas que eu vou deixar você mencionar ali, né? Que eu não falei, né? Eu falei do storytelling, falei do pitch, mas tem outras Uhum. duas que eu acho que é legal você complementar para nós. Sim, a gente trouxe ali pequenas vitórias para mostrar o progresso, né? Uhum, Principalmente de forma visual. uhum, Então, temos um projeto, queremos chegar do ponto A ao ponto B, mas, igual você comentou, né? Não tem como deixar para o último dia do mês a gente olhar para o nosso progresso, olhar para o nosso resultado e virar o mês decepcionado porque uhum, atingimos apenas 80% da meta traçada. E se a gente uhum, tivesse olhado para isso na metade do mês uhum, e visto ali, olha, estamos no dia 15, hoje é o dia 11, né? Estamos no dia um terço do uhum. mês se passou e a gente já conquistou 40, 50% da meta. Isso é Sim, combustível. sim. Isso é combustível para a mudança, né? E olha, eu não tinha pensado nisso, porque a gente estava olhando num cenário mensal, né? Então, olhando dentro do mês. Mas olha como isso ganha ainda mais importância se eu consigo comparar o mês atual com o mês anterior. Se eu consigo começar a perceber um progresso que não necessariamente é o progresso de bater meta, mas é o progresso de esse mês eu já ter sido melhor que o mês anterior. Uhum. Eu Uhum. preciso ter isso visível para mim, para a equipe, para a liderança, né? Para que existam essas pequenas vitórias, né? Que a gente Sim. comentou. E também essas vitórias cumulativas, né? Como que elas se acumulam nesses meses aí que estão correndo. Porque Sim, virou o mês, zerou a meta,
poxa, eu vou começar do zero, mas e tudo que a gente Uhum. já produziu junto, Exatamente. não é? Exatamente. E também tem aquela segunda técnica, é a quarta já, né? Que é a cocriação de metas com o time, Uhum. E né? não só com o time. A gente fala muito de meta dentro da empresa, mas por que a gente não pode ter meta com parceiros? Por Uhum, que a gente não pode ter meta com os clientes? Olha, me veio um exemplo aqui. Nada mais é do que aquilo que a gente faz com o nutricionista. Você não é colaborador do nutricionista, você não é funcionário do nutricionista, mas ele estabelece metas com você. Por que a gente não pode ter meta com o cliente? uhum. Meta de prazo, meta de resultado, meta de retorno, meta de uso, meta de Nossa, feedback. Quantas e quantas metas a gente pode definir com os nossos clientes e com a nossa rede de pessoas que trabalham com a gente, né? Quando eu e você, vamos pegar, né, trazer a realidade aqui do Futurice. Quando eu e você optamos por construir um projeto que une as nossas metodologias, o que a gente estabeleceu um para o outro foi meta, sim. né? Então, eu acho que isso também expande a nossa percepção disso que você comentou, de co-criar metas, inclusive com pessoas que não têm time. Uhum, Então, como que um autônomo pode definir metas? Não é só meta de contrato, não é só meta de prospecção, não é só meta de atividades, mas são metas que ele pode começar a envolver terceiros, o que exponencializa, potencializa muito mais os seus próprios resultados, né? Então, percebe que essas coisas que a gente está trazendo hoje para fechar essa trilha, elas estão nos dando condição de entender que colocar as coisas em prática não é só um trabalho braçal, mas é um trabalho de raciocínio. uhum. E hoje esse é um grande assim, é um grande desafio, né, para a humanidade, que é raciocinar. Então acho que muito do que a gente propôs aqui nessas semanas e está propondo hoje continua sendo parar para pensar, analisar, estar disposto a investir tempo para isso. Eu vou trazer um exemplo espiritual, né? Fora do contexto de trabalho, eu vou trazer no contexto espiritual. Quando a gente tem pessoas, né, que são intercessores, pessoas que oram, elas costumam dizer assim: se você tem 1 hora para estar orando com alguém, você vai usar 50 minutos desse tempo para adorar a Deus, para pedir orientação, para louvar, para cantar, para se colocar nesse estado de espírito, a ponto de você entender exatamente qual é a oração e a intercessão que você tem que fazer por aquela pessoa. E há um tempo atrás, isso falando de um universo espiritual, e há um tempo atrás eu ouvi uma outra analogia de alguém que perguntou, se eu não me engano, para o Albert Einstein, se ele tivesse 60 minutos para salvar o mundo, como ele faria uso desse tempo? E ele disse que 59 minutos ele usaria para estudar o problema e 1 minuto para a solução. Então, percebe que em diferentes contextos, né, seja um contexto espiritual, um contexto científico, um contexto empresarial, o que isso está dizendo para nós é que a maior parte do nosso tempo tem que ser para raciocinar, analisar, pensar para então fazer alguma coisa. E o que a maioria das pessoas, inclusive nós, em alguns momentos fazemos, é sair fazendo aquilo que a gente não parou para pensar sobre antes. Uhum. E aí, olha que legal que a Cláudia trouxe aqui, né? O livro dela fala muito sobre isso, não abrir mão do próprio raciocínio. Repetidores não se futuram. Cláudia, coloca o nome do seu livro aqui para quem está assistindo poder conhecer e também quem estiver assistindo depois ir lá no perfil da Cláudia conhecer esse livro, que eu só ouço falar maravilhas. Ai, Inclusive, eu gente, preciso ler esse livro. temos que marcar esse café, nós três aqui. Ó, hoje nós vamos sair dessa live. Will, você tem uma missão.
passar para a Cláudia a data da semana que eu vou estar em Maringá e Ah, vamos ver se vai bater com a dela, vamos mesmo. para a gente se conhecer. A Olha arte do só, nexialismo na vida e nas e nas organizações. organizações. Perfeito. E Hum, olha só, a Cláudia trazendo sobre isso, sobre o nexialismo, sobre essa importância de a gente não deixar o raciocínio de lado, nos leva para a pergunta que é assim. E aí eu vou ler a pergunta e vou contar, vou trazer os dois exemplos de uma vez, tá? O isso. exemplo tanto do storytelling quanto o exemplo do pitch. A Ana tá aqui também. Um beijo, Ana. Saudade. E se eu preciso raciocinar, um dos motivos pelos quais eu preciso raciocinar é porque em algum momento eu vou ter que convencer alguém a patrocinar a minha ideia, certo? Uhum. No storytelling, a historinha que a gente escreveu aqui, eu vou ler para a gente pensar, é a seguinte: há alguns anos, uma pequena cafeteria de bairro sofria para competir com as grandes redes. O fluxo de clientes era baixo e o faturamento mal pagava as contas. Ao invés de tentar copiar os gigantes, eles decidiram ouvir profundamente seus clientes e descobriram algo simples. As pessoas não queriam apenas o café. Elas queriam um espaço para conversar sem pressa. Criaram então um programa de mesa reservada para boas conversas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Já tive uma cafeteria, né? Até março desse ano foram 4 anos com uma operação de cafeteria. E é desesperador em alguns momentos. Agora eu vou falar de um jeito bem frio e racional. É desesperador, às vezes, você ver pessoas que ocupam uma mesa de 4 lugares, uma tarde inteira, para consumir um expresso e uma água. Então, quando eu estava olhando para esse storytelling e eu vi ali mesa reservada para boas conversas, eu vi isso aqui como uma solução de você ter realmente essas mesas onde o foco não é o consumo, mas é o encontro. E olha o Hum. valor que isso tem, Vamos né, para o reservar uma mesa cliente. dessa. Aí, e dentro desse storytelling, essa cafeteria, ela não só criou essas mesas reservadas para boas conversas, como ela também propôs para essas mesas um cardápio rotativo com a sugestão dos próprios clientes. Em 6 meses, o faturamento dobrou, a cafeteria virou ponto de encontro cultural e a comunidade se sentiu parte de cada decisão. Não foi só uma mudança no cardápio, foi uma mudança de cultura. E isso começou com um diagnóstico honesto e um roadmap claro. Então, qualquer negócio, aqui a gente trouxe um contexto de cafeteria, qualquer negócio que possa diagnosticar a sua realidade, sem criticar, não é sobre certo ou errado, é sobre o que é. E então traçar um roadmap claro, trazendo as pessoas para participarem dessas respostas, é sucesso. Uhum. Não tem como dar errado. Porque aí a gente volta naquilo que a gente falou agora há pouco, no começo da conversa, a pessoa ela se identifica com esse destino final e ela quer chegar junto com você naquele lugar. É isso que as marcas, quando entendem, é isso que o profissional, quando entende, não que ele não vá ter desafios, não que ele não vá passar por momentos difíceis, não é isso. Mas ele não deixará de existir apesar destes momentos. É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes, no primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento de desafio, o nosso instinto é isso aqui não funciona. Mas aí vem uma pergunta, né? Será que a gente está construindo negócios, conceitos, ideias instantâneas ou para o futuro? Né? Nós queremos soluções apenas para o agora? Ou será que nós somos empresas, profissionais e marcas comprometidas com a longevidade do que a gente está fazendo? Porque se for a longevidade, então a gente entendeu o que é o Uhum. storytelling de mudança. Uhum. Né? O que nos leva para o segundo ponto, que é dominar a nossa capacidade de vender os nossos projetos. Sabendo que, vou voltar naquilo que a gente falou agora há pouco,
sabendo que nós vamos esbarrar com pessoas que estão vivendo no cabresto. E aí não é, eu diria assim, que exige de nós uma inteligência muito grande, uma sabedoria, inclusive, de reconhecer nessa hora que esse cabresto só a própria pessoa pode tirar. Não é a minha responsabilidade, nem a tua, nem de ninguém. Até Uhum. porque nós estamos e estaremos num contexto de adultos profissionais, e aí é onde a gente começa a entender os caminhos de cada um, né? Por que que algumas pessoas se conectam mais que outras, por que que algumas relações perduram mais que outras. Mas também isso aqui daria um tema para uma outra live. A Ana, ó, Envolve muita inteligência exatamente. emocional, né? Aham, Inteligência exatamente. emocional. É um tema para uma outra live mesmo, para uma A oficina. gente, ó, vou ter que falar então. A gente está terminando hoje a trilha do Futurice, mas a gente já está sonhando com a próxima trilha, né? Exato, já, já mesmo. Vai acontecer. E aí a gente fecha aqui então agora com o pitch. Então, além de eu ter uma oportunidade de contar isso como storytelling, eu também posso trazer isso como algo mais objetivo. Então, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela pode vir com o problema, né? Então, ela fez o diagnóstico. Olha, hoje 40% dos nossos clientes deixam de renovar contrato após o primeiro ano. As principais queixas são falta de personalização e dificuldade de suporte rápido. Então percebe que aqui a pessoa diagnosticou a realidade e evidenciou a insatisfação e o desejo, que foi o que a gente falou mais cedo. Uhum, Algumas empresas vão ignorar, outras vão pensar o quê? Em solução. uhum, Ah, qual pode ser a solução aqui? Nós vamos implementar um modelo de atendimento proativo, baseado em dados de uso, para antecipar necessidades e oferecer soluções antes que o cliente perceba o problema. Qual que é o impacto de a gente oferecer, então, esse atendimento proativo, o impacto de a gente olhar para os dados? Nós esperamos aumentar a taxa de renovação dos contratos em 25% nos próximos 12 meses, gerando um acréscimo de 1 milhão e 200 mil reais em receita recorrente, fortalecendo a reputação da marca. Então, eu diagnostiquei, trouxe uma solução, mostrei o impacto desejado. Qual é o próximo passo para validar se esse será ou não o caminho? Nos próximos 30 dias, vamos rodar um projeto piloto com 50 clientes estratégicos, medir os resultados e ajustar para que a gente possa escalar, oferecer essa solução para toda a base. uhum, Então aqui eu acho que esses dois exemplos, eles mostram que para muitas pessoas, e eu me incluo nisso, parte da nossa responsabilidade é conseguir fazer isso uhum, com o nosso cliente, com as nossas lideranças, com os nossos parceiros. E muitas vezes nós estamos tão apaixonados pela solução que a gente tem para oferecer que a gente não contextualiza, a gente não fala do impacto e muito menos a gente consegue mostrar o passo seguinte para a pessoa. E eu me incluo nisso e acho que posso tomar a liberdade de te incluir também, né, amigo? sim, sim. Porque eu acredito que é justamente por a gente não aceitar, não pensar nisso, que a gente talvez consiga resultados um pouco diferentes das pessoas. Que a gente não se contenta em não raciocinar sobre isso. Uhum, Então, por mais que em alguns momentos a gente fale, rapidamente a gente volta para entender que o que está faltando é isso. Estou apaixonado pela minha solução, estou apaixonada pelo Conexão Cliente, estou apaixonada pelo Imera. Mas espera lá, olha, estou tão apaixonada por isso que eu estou esquecendo de falar do cenário. Eu estou uhum, esquecendo de falar do impacto. Eu estou esquecendo de sinalizar para o meu cliente o próximo passo. Então é natural que isso aconteça com todos nós, mas a nossa provocação aqui é para que a gente possa rapidamente voltar, repensar e responder a essas perguntas. Não adianta a gente querer continuar caminhando sem voltar para elas, né? Acho que o Futurice
ele é esse movimento de ir e vir, Uhum. né? Não só de ir, Uhum. mas também ser capaz de reavaliar aquilo que já foi, tirar as melhores estratégias disso. E com isso eu me despeço, você finaliza aqui com o que a gente tem aqui para terminar. Nossa, essa live de hoje foi uma aula, foram várias aulas, assim, Foi de muito muito, bom. muito, muito valor. Quantos insights Uhum, que a gente trouxe aqui. E que foram nascendo exatamente. espontaneamente também, né? Você Além do vê, é. roteiro. Por isso que eu e você, inclusive, temos que voltar nessa gravação. A gente tem que voltar, porque a gente vai pegar várias coisas aqui para aplicar no futuro, esse, Com na certeza, com metalinguagem. certeza. A gente trouxe um encerramento prático, né, para deixar para todos Uhum, vocês que estão nos acompanhando, para você que vem assistir essa gravação depois. A gente queria propor para vocês um desafio de, nas próximas 48 horas, escrever o seu mini pitch, o seu mini discurso, para você compartilhar com alguém que possa te ajudar a tirar esse seu projeto, essa sua ideia do papel. E perfeito. também a gente convida vocês a enviar esse seu mini pitch para nós, para mim e para Flá, no nosso inbox, para a gente também dar essa nossa contribuição muito sincera, muito cuidadosa, muito honesta com vocês que estão aqui nos acompanhando. Esse é o nosso desafio, esse é o Perfeito. nosso convite. E Maravilha. novamente a gente traz aqui um fechamento e um convite, né? A gente quer reforçar que a cultura de futuros, ela é um hábito, não é um Uhum, evento. Então, como a Flá comentou, a gente está fazendo aqui 7 eventos. Essas 7 lives foram eventos, mas a inovação é um hábito. Então, ela uhum, é, e a cultura de futuros também é sobre isso, é um hábito. Respirar esse oxigênio da inovação. exatamente. Por isso que eu acredito fortemente que aquilo que nasceu como uma trilha, em breve, nos próximos meses, a gente quer muito trazer uma segunda trilha. Foi muito produtivo, prazeroso e inspirador compartilhar essas 7 semanas de live contigo, que acabaram se desenrolando aí em mais de 2 meses, né? Começamos em Uhum. junho, terminamos hoje. Quero deixar aqui registrado meu agradecimento a você, meu amigo, meu Uhum. parceiro, meu cliente, meu fornecedor. A gente divide tantas facetas desse relacionamento, né? Então, eu te agradeço muito por topar esse projeto, né? Nós dois juntos. E agradeço a todas as pessoas que assistiram essas 7 lives, seja ao vivo, seja depois gravado. Fica aqui o convite. Continue conosco de outras formas, por outros canais e future-se. Amém, gratidão. Eu desejo mesmo. Sempre um prazer entrar nesses projetos, criar esses projetos, co-criarmos, né? Essas nossas trilhas, essas nossas ideias. E fica aqui o nosso convite, então, para que vocês futurem-se conosco. É isso. Um grande beijo e uma ótima Um semana. beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima trilha. Tchau, tchau. Até!